Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Iane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também nesse tempo. Então, a nossa pauta hoje é domínio próprio, autocontrole. Será que é bom? É preciso ter isso? É necessário, né? É necessário. Isso fala muito sobre como está o nosso coração. E não tem a ver com o fato de sermos cristãos só. Eu acho que domínio próprio, autocontrole, todos nós necessitamos no decorrer, né, da nossa vida, no nosso dia a dia. Só que para nós cristãos é mais importante ainda porque ele é um fruto do Espírito. Exatamente. É necessário. O livro de Gálatas 5, vou começar por aí, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, nós precisamos, como cristão, permitir que o Espírito Santo produza este fruto em nós. Exatamente. Agora me diz uma coisa, é fácil? Pois é, é difícil porque a nossa luta, né? A nossa carne vai contra isso. A nossa carne quer falar, a nossa carne quer agir. Né? Quer argumentar e tudo. E sabe, e quando a gente pensa em autocontrole e domínio próprio, eu acho que tem uma porção de coisas em tudo, mas a primeira tem que haver conosco mesmo. A gente pensa em ter domínio sobre a língua, sobre as emoções, né? Nossa, seria uma bênção, né? Deus, é uma bênção, porque justamente, né, é sobre todas, né? Todas as áreas da nossa vida nós precisamos, áreas. Porque vai trazer para nós o equilíbrio que é necessário para a nossa vida. Para viver com qualidade, né? Mas tem a ver também com domínio próprio, com não gastar mais do que é necessário ou do que tem, né? Não gastar, às vezes, com tanta roupa, com tanto sapato, não comer demais. Tudo isso está ligado ao autocontrole e domínio próprio, né? E a dificuldade é porque a gente vive numa sociedade que nos incentiva a fazer tudo isso. A comprar, né? O que deixa mais difícil ainda. Sim. Hoje, se você não pode comprar alguma coisa, mas, se bem que não é só de hoje, tinha antigamente também, você pode parcelar em 12 vezes. Sim. Às vezes você parcela em 12 vezes uma coisa que você nem precisa. Não é verdade? A gente esquece que a parcela, né, o cartão vai vencer. Vai vencer, vai chegar, né? E às vezes acaba, né? E hoje, eu estou dizendo que não é fácil, e eu acho que principalmente para nós mulheres nessa parte daquilo que a gente gosta, né? Gente, uma liquidação com 70% de desconto não é atrativo demais? É muito tentador, né? É muito tentador. Sabe? Tem que ter muito domínio próprio. Tem que ter domínio próprio, sabe por quê? Porque verdadeiramente você não precisa. Né? E você nunca se pergunta isso. Eu preciso, na sua cabecinha só fica, gente, isso aqui semana passada custava 70% a mais, né? Cadê o domínio próprio? Vai embora, né? Exatamente. Vale para as mulheres, eu acho, vale para muita coisa assim, né? Mas também tem um lado, porque nós nessa sociedade, nós somos incentivados a nos satisfazer. Né? Sempre você pode, você precisa, você deve, vai ser bom para você, né? Gerando um prazer, uma busca por prazer através dessas coisas, através dessas coisas. E eu já disse aqui, eu vou repetir, eu já disse em outro programa, eu tenho certeza. Hoje, ir para o supermercado é um perigo, mas também é uma maneira de você exercitar o domínio próprio. É verdade. Né? A minha mãe sempre diz, sabe o quê? Ela fala assim, nunca vá para o supermercado com fome, né? Com fome, ou sabe o quê? Assim, porque às vezes você realmente vai para comprar 3 coisas e sai de lá com 20.
Que coisas são essas que você trouxe? Eram coisas assim tão necessárias? Ou não, são as novidades. Como a gente é atraído por novidade no supermercado, né? Verdade. Né? Gente, é molho, eu digo assim, molho. Esse também eu já falei aqui. Molho que você demoraria para fazer na sua casa 6, 8 horas, como foi o caso, é uma experiência que eu tive. É um molho bem escuro, francês, que é feito com ossos, que tem que assar e tudo. Vai 8 horas brincando fazer um molho. Agora você compra, você vê uma caixinha lá escrito, é só aquecer. Olha só. Você vai experimentar, né? Experimentar. E se decepcionar, porque eu lembro que eu comprei, não tem nada a ver, né? Não, mas a gente é muito atraída. Você já levou coisa que você não... Já, muita. Quem não, coisa. né? E às vezes a gente não vê nem, né? Vai acumulando com validade, o negócio passa da validade, você... Agora, eu acho que com comida pega bastante, sabe por quê? Hoje, os programas, não só programas de TV, as mídias, ou TikTok, Instagram, tudo é receita, receita, receita. Você já salvou alguma? Nossa, muita. Eu salvei uma porção que nunca nem fiz. Nunca fiz. Né? Nem mas lembra, salva. Mas a gente sabe. Na hora que vê, salva. Nossa, um dia eu vou fazer. Porque, sabe, aquilo mexe com você. Excita teu paladar, né, tua mente e tudo mais. E às vezes a gente consegue fazer, né? De repente, eu vai, né, tudo mais. Mas o livro de Provérbios diz assim, Provérbios 25:16. Se achastes mel, come somente o que te basta, para que não venhas a te encher dele e o vomites. Uau, né? Olha só. Pega, né? Nossa, pega muito. Porque eu não digo todo dia, talvez você seja até bem disciplinado, você que está nos ouvindo, sabe? Mas numa cultura como a nossa, saturada de todo tipo de comida. Será que nunca ninguém passou mal por comer demais, né? E o que acontece é que pela busca do prazer, né, pela busca de se saciar mesmo, a gente vai muitas vezes para o alimento, né? Para buscar aquele prazer que às vezes a gente não encontrou em outra coisa. Então a gente vai, e aí vai, né? E sabe, como cristão eu tenho que pensar, porque você pensa assim, tá bom, eu errei, mas só eu fui prejudicada, passei mal, porque a gente passa mal quando come demais, não tem como, né? Mas não é isso. A Bíblia reputa isso como pecado mesmo. Ser comilão é pecado, sabe? Não é só um defeitozinho meu, né? Como exatamente. Você pode. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim, não esteja entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem na pobreza e a sonolência cobrirá o homem de trapos. Ele vai dizer, vai te fazer mal, vai te prejudicar. Exatamente. Né? Então, cada vez, queridos, que nós comemos mais do que precisamos, independente da motivação, porque também a gente usa comida para compensar a tristeza, a desilusão, quantas coisas, né? Exatamente. E aí passa dos limites sem domínio próprio e não come quando está com fome, na verdade. Come para saciar, né, na mente. Na mente, na alma, no coração, sabe? Acalmar a ansiedade, né? E quanto, sabe? É aquele desespero. Gente, eu acho gozado assim, eu preciso de um docinho agora. Qualquer docinho. Quem que precisa? O seu corpo ou a sua alma? O espírito eu sei que não é, né? Com certeza. Sim. Mas não tem esse risco, você nem discerne quem está precisando de um docinho. Exatamente. E aí vai, né, para saciar. E isso é muito interessante, porque a Bíblia vem falar que a gula justamente é o pecado e é um pecado de idolatria. Sim. Porque você está idolatrando ao seu ventre, você está saciando ao ventre. O ventre está comandando a nossa vida, né? E é o seu eu em primeiro lugar também, né? Outro provérbio que nos ajuda bastante a lidar com o autocontrole é 27:7, que diz assim, quem já se fartou recusa o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Eu vou pegar uma tradução melhor do que essa que deixa mais clara. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então tudo serve para uma alma que não se satisfaz, né? Exatamente. E aí passa de todos os limites, né, Miriam? Sim, né? Hoje, sabe, queridos, nós vivemos num país onde eu acho que a miséria ainda
é menor do que outros países e tudo mais, e falar sobre distúrbios alimentares no nosso país é quase que país de primeiro mundo, né? Só acontece quando tem muito mesmo, né? Enfim, mas o que a gente quer dizer é que o autocontrole, ele não é uma característica inata nossa, do ser humano, né, sabe? É uma coisa, tanto é que é o Espírito Santo que precisa produzir. Exatamente. Então não dá nem para produzir por nós mesmos. Não dá. É muito interessante isso, Mirdes, porque muitas vezes nós estamos buscando, né, em livros 5 passos, né, para você conseguir, ou remédio, ou isso, ou aquilo, mas a Bíblia fala que é fruto do Espírito. Então o caminho não é por isso, o caminho é por Cristo, né? Pela busca de sermos cheios do Espírito Santo, porque vai produzir o domínio próprio na medida certa que nós precisamos. Porque o engano é às vezes que a gente é tão boa em algumas coisas, você diz, eu sou forte, eu sou perseverante, e você pensa que sozinha você consegue, né? Mas você acabou de explicar muito bem, é um fruto do Espírito, sabe? Então, nós somos, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. E em relação ao que eu te falei que a gente não consegue, olha o que a Bíblia diz. Lá em Romanos, deixa eu pegar para você, Romanos 7, 15 diz assim, eu não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. Uau! Ela está descrevendo o ser humano. Esse é o ser humano. Exatamente. Então, como é que você vai confiar que você mesma é capaz de... Exatamente. Essa é a luta que existe, né? Entre a carne e o espírito nosso. E a orientação de Gálatas 5, 16 e 17 equivale que diz assim, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Elas se opõem um ao outro, de modo de que não conseguis fazer o que quereis, né? Então, eu acho que quando nós estamos falando de domínio próprio, de autocontrole, também, queridos, tem tudo a ver entre aquilo que nós desejamos e o que Deus deseja para nós, não é isso? Exatamente. Esse autocontrole, né, realmente é o controle que vem do alto, né? É buscar Deus em primeiro lugar, né? Porque Ele vai ajustar, Ele vai alinhar tudo necessário. Parece simples, mas é difícil, a gente diz, né? É esse alto mesmo, alto com L, lá dos céus, né? E não esse nosso alto que nós estamos acostumando aqui, né? E a orientação é assim, se nós andarmos no Espírito, se a gente fizer esse esforço de dar esse espaço para o Espírito, nós não vamos sucumbir ao desejo da carne, é promessa de Deus, que a gente precisa experimentar, né? Sabe, então, se você tem experimentado derrota, nessa parte de gastar demais, de comer demais, de falar demais, enfim, tantas outras coisas, né, de tentar controlar tudo isso, né? A gente vai falar um pouquinho de mais como você pode fazer isso e alguns impedimentos. Mas para isso eu vou chamar um intervalo, que é bem curtinho, e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, nós estamos falando sobre domínio próprio, autocontrole, sabe, como fruto do Espírito, fruto que nós como cristãs precisamos dar esse espaço para o Espírito Santo produzir, né? Então, quais são alguns impedimentos? O que é que, já que eu disse que é difícil? O primeiro deles é competição.
são desejos que competem entre si. Quais são esses desejos? A gente já falou. São os nossos desejos, né? Desejos que estão dentro de nós, na nossa alma, né? E até sobre o nosso, eu acho que sobre até a estrutura mesmo nossa, do nosso corpo físico. Eu sempre digo assim, se nós somos corpo, alma e espírito, e a alma, vamos supor que ficasse no meio desses dois, eu acho que ela se alia sempre mais à carne. Ela satisfaz mais a carne do que ao espírito, né? Você lembra que Davi precisava dar ordem para a alma dele, né? Sim, exato. Né? Ele dizia, aquieta-te, ó minha alma, né? Faz alguma... Aí porque ela é um pouco mais aliada. Então, a gente tem alguns desejos, né? Então, vamos pensar nos mais simples, já que a gente falou de comida. Eu tenho um desejo, está no meu coração, eu preciso perder 5 quilos, tá? E eu vou fazer um esforço. Mas eu não consigo. Qual é o outro desejo que compete com aquela necessidade de perder peso? Talvez aquela satisfação emocional. Muitas vezes, emocional, né? Emocional. A gente sabota, né? Essa autossabotagem que existe vai também. sabotar por qualquer coisa, sabe? Se brigou com um filho, ficou aborrecida. Exato. Vai descontar. Então, e de repente, eu acho que começa um relacionamento de amor e ódio com a comida, né? Porque daí você come, daí se odeia porque comeu. Exato. Né? E como é importante em relação a isso da comida, Mirtz, a gente entender e fazer um trabalho mesmo na mente. Eu creio que é muito importante a gente trabalhar na mente, saber a hora que eu estou realmente com fome e quando não. Nossa, isso é uma ótima forma para a gente perder peso. Comer quando está com fome. Porque a gente engorda justamente, né? Quando a gente come aquilo que a gente não está com fome. Sim, esses desejos, porque se essas você comidas tem fome, fora de hora. E na proporção, tudo... Todas as batalhas, eu acho, as batalhas acontecem primeiro na nossa mente. E você tem que resolver lá, né? Eu não sei, porque como mulheres a gente sempre vai passar mais ou menos por isso, né? Em algum momento. Se não for em relação à comida, talvez em qualquer outra coisa, né? Agora, então, pensamento, mente, focar na sua mente, concentrar, e não na sua emoção pura, ou enfim, qualquer coisa assim, né? Outra coisa são os equívocos, né? Porque você tem uma convicção muito correta, por que você precisa de domínio próprio? Porque a gente ouve muitas pessoas falando às vezes, eu sou assim mesmo, para que mudar? Sim. Mirtz, isso é uma coisa muito séria, eu vejo, né? Eu até falo bastante sobre isso em relação a, hoje em dia no mundo, as pessoas acham que a pessoa que tem temperamento forte é uma virtude, né? E a pessoa muitas vezes liga o temperamento forte com aquela pessoa que fala na hora que quer e fala mesmo, faz o que quer. Não, essa pessoa tem temperamento forte. E aos olhos do mundo, isso passa a ser até uma virtude, mas não é. Isso é falta de domínio próprio, falta né? de domínio próprio. Porque Jesus Cristo, ele tinha domínio próprio e ele falava as coisas no momento certo, da maneira certa, né? Então, como nós precisamos aprender isso e saber que a falta de domínio próprio é um pecado e precisa ser entregue ao Senhor com um coração arrependido. Certamente você vai pecar. E a respeito disso, Tiago nos dá uma orientação tão boa que se a gente seguir a respeito de motivação, lá em Tiago 4, a partir do 2, ele diz assim: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigai e fazei guerras, nada tende porque não pedi, pedem e não recebem, porque pedem de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então, às vezes você não consegue, o Espírito Santo não consegue produzir um fruto, esse fruto de domínio próprio e de autocontrole em você, porque a tua motivação está incorreta, né? A tua motivação está incorreta. Outra coisa também que eu acho que impede, porque quando você precisa exercer domínio próprio, você nunca olha para isso como uma coisa que vai ser benéfico a longa distância. Tá? Quando você falha é porque você está olhando para aquela coisa imediata. Nós acabamos de falar de satisfação imediata.
né? Então, essa coisa de mudou na hora, satisfação imediata, sabe? Faz com que você não invista em cultivar esse domínio próprio. É o caso, por exemplo, de solidão. Você não deve, não pode, não precisa sair, tá? Enfim, tem um monte de coisa. Mas você não tem domínio sobre isso. Você vai, repete, erra, por quê? Você queria solucionar imediatamente uma coisa que você poderia trabalhar a longo prazo. E por causa disso, né, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento frágil, porque a gente está sempre pensando nisso, né, no nosso momento, no nosso dia hoje, e não numa constância, em algo que vai ser desenvolvido com o Senhor a longo prazo. E isso vai fortalecer e vai trazer para nós uma maturidade que vai fazer com que, diante de situações, a gente possa exercer esse domínio próprio que vem através do Espírito Santo. Porque a gente está falando, olhar de maneira para frente, para sempre, não é uma coisinha que vai acontecer só naquele momento. Se bem que algumas coisas, então a gente entende que você precise fazer naquela hora para sair de uma crise. Vamos supor que você está dormindo muito mal, faz 2, 3, 4, 5 dias que você não dorme e você vai precisar de uma medicação, você vai ser medicada para dormir naqueles dias. Você precisa, primeiro, estabelecendo qual é o motivo e tudo mais, e não ficar dependente deste remédio que só te tirou dali. Para largar esse remedinho, muitas vezes pessoas não conseguem exercer domínio. Eu lido com mulheres que continuam tomando remédio para dormir. Eu digo, mas você não conseguiu lidar com isso? Sabe a resposta que eu ouço às vezes? É assim, não, é só prevenção. Quer dizer, não conseguiu trabalhar com aquilo. Exatamente. Nessa busca do curto prazo, né? Do prazer ali no curto Ficou achou que o curto prazo, né? Você fica escravo disso, e a Bíblia é tão linda em falar sobre isso. Vou ler para você o texto belíssimo de 2 Pedro 2, 19, que diz assim: prometem-lhe liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Olha só. Não é lindo? Nossa, além de lindo, sabe? Pega, sabe? Você se torna escravo daquilo que você é vencido. Você assim, se você não produzir esse fruto, você vai ser sempre escravo de remedinhos, de tantas outras coisas que você podia se libertar. Do celular, principalmente, sabe? De consumismo ou de outras coisas, né? Não é raro a gente ver falar, mulher falar assim, nossa, eu saí, me presenteei com um casaquinho novo, melhorou minha autoestima, só que gastou às vezes o que não tinha, o que não precisava, né? Exatamente. Aí depois vem a tristeza, como que eu vou pagar Aí agora? vem a conta vem, né? A Bíblia diz que é um caminho que parece correto para o homem, mas que ele conduz à morte. Às vezes a gente toma caminhos errados. E sabe, queridos, é assim que começa. Ou você acha que o cara que pegou um cigarro de maconha e falou assim, eu vou fumar maconha porque eu quero ser um viciado em maconha. Não foi por isso. Não foi. Né? É muito sutil. Um dia após o outro, daqui a pouco ele já pegou aquilo e falou, vou experimentar, não vai dar nada. Eu sou uma pessoa que bem posicionada, né? Eu quero só ver o gosto disso. É por aí que começa. Toda pessoa também, o dependente do álcool, diz assim, eu sei quando parar. Será que sabe? Eu estou no controle. Não tá, né? É vencido por aquele, é escravo escravo, se torna por aquele que domina. E como nós falamos de mente, é na mente que o álcool vai funcionar, né? E sabe, queridos, e não é porque você é cristão que você está livre disso. Sabe, o título só não. Talvez uma das coisas mais importantes que eu acho, um dos impedimentos mais importantes, é a falha em não nos conhecermos bem, tá? Você já ouviu pessoas falarem assim, eu não sei por que eu faço isso? Não é comum? Muito né? comum. Não sei por que eu faço. Eu sei que tá bonito, não sei. Claro que não sabe, porque
não se analisa, não se conhece, e essas são ordenanças bíblicas. Examine-se o homem. E é interessante, porque daí se não se examina, não reconhece o pecado, não reconhece o problema e não existe também a restauração. Então a pessoa continua fazendo. Agora, quando existe um arrependimento genuíno, consciência de pecado, a pessoa vai a Deus, pede perdão à pessoa que feriu, né? Que seja a própria pessoa, no caso da gula, que está se fazendo mal para si mesmo. E aí começa esse processo de restauração. E às vezes, quando eu digo fale em não conhecer bem, porque a pessoa prefere se enganar. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um hábito exagerado, não tem domínio a respeito de assistir série, assistir televisão. É o dia inteiro. Nada contra isso na medida correta, tá, queridos? Né? Mas é o dia inteiro, não se ocupa com nada e tudo. Aí quando vai ser orientada, e você coloca mesmo, eu lembro de ter falado para uma assim, a tua televisão fica ligada desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você não está enxergando isso? Não, mas não se preocupe, eu deixo por hábito, eu deixo ela falando sozinha, quer dizer, ela está sempre minimizando. Trazendo desculpa, né, para esconder mesmo aquilo. É um problema que ela tem que tratar, né? Então, sabe, são as coisas assim que acontecem. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, tem que escrever esse versículo. Eu acho que pregar na porta da geladeira, no lugar que a gente abre todo dia, né? Para tentar produzir esse domínio próprio, né, Yane? E é interessante, a forma, a fonte dele. Né? Isso que é interessante, porque muitas vezes, Mirtz, nós pensamos que é através do nosso próprio esforço. E não é, ele é um fruto do Espírito. Então, o caminho é buscar a Deus. Então, o teu grande erro, assim, se a gente fosse pensar, é você pensar que é fácil. Porque as pessoas dizem assim, não, eu consigo, viu, Mirtz? É que nunca eu tentei de verdade, mas eu consigo. Se não for desse jeito, você não vai conseguir, né? Porque não está na nossa natureza, né? Não está. Não está, não é Olha da o que natureza do Paulo, homem. que a gente admira tanto, disse em Colossenses 1:29. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Exatamente, ele tinha essa consciência da luta da carne com o espírito, né? Então precisa ir diante de Deus e colocar essa dependência, né? Precisa de decisão, força de vontade, mas principalmente a ajuda dele, a ajuda que vem do alto. É isso que a gente tinha para você hoje, agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.